Fala, conectados e conectadas! Hoje vamos falar sobre o mundo da psicanálise como terapia e grupo. E como base usamos o livro de David Zimmern, um psiquiatra e grande escritor de textos psicanalíticos. Da mesma forma como há na química uma relação entre átomos e na biologia entre célula, tecido e órgão e sistema, também há no campo das relações humanas uma interação e comunicação entre o indivíduo e a totalidade grupal e social, né? Ainda mais até que nós só existimos ou subexistimos em função dos interrelacionamentos grupais. A importância de utilizar a psicologia grupal, que é o que vamos ver aqui, é justamente o fato de o indivíduo passar a maior parte do tempo de sua vida convivendo, interagindo a grupos, desde o seu nascimento, onde o bebê convive com os pais, avós, escolinha, além dos grupos de iniciação espontânea, né? Quando a criança começa a estabelecer essas relações com esses grupos diversificados, ele acaba cada vez mais renovando e iniciando outros grupos e outros ciclos, né, contribuindo para a sua formação de identidade. O que então caracteriza um grupo propriamente dito? É quando ele mesmo, que seja de natureza operativa ou terapêutica, vier preencher alguma das condições que eu já vou te falar, que seria, primeiro, um grupo não é um mero somatório de indivíduos, pelo contrário, ele se constitui como uma nova identidade, com leis, mecanismos próprios e específicos. E todos esses integrantes de um grupo estão reunidos a serviço de uma tarefa e objetivo em comum. E é claro que o tamanho do grupo não pode exceder um limite que põe em risco a indispensável preservação da comunicação, seja ela visual, auditiva, verbal e conceitual. E deve ter uma configuração, né, para cumprir as combinações nelas feitas, né, e ter os objetivos bem claros e definidos. E esse grupo deve levar em conta a estabilidade do espaço daqueles que estão ali se compondo e até as variáveis que vai ter, né, justamente para normatizar essa atividade grupal que vai acontecer. O grupo é uma unidade que se manifesta como uma totalidade, ou seja, tão importante é o fato dele se organizar a serviço dos membros que estão ali, quanto também do grupo ter essa reciprocidade para essa questão dos membros também do grupo, né? E uma analogia que pode ser feita é um quebra-cabeça, mesmo com as suas peças individuais e únicas juntas, elas formam um todo, né? Forma toda a formação ali daquele quebra-cabeça. E é indispensável que fique preservada a identidade específicas e individuais de cada membro, elas não podem ser perdidas, né? Não se pode esquecer que é inevitável a formação de um campo grupal dinâmico, que vai levar em conta as fantasias, ansiedades, identificações e os papéis que essas pessoas vão assumir ali. E a formação do grupo vai ter como consequência a existência de entre esses membros uma interação mais afetiva, qual costuma ser de natureza múltipla e variada, né? Em todo grupo coexiste duas forças juntas contraditórias, né? Que acontecem durante o processo, que é a coesão e a outra desintegração, e um depende do outro, que seria, no caso da coesão, o estado de pertencimento do grupo, dos membros, de se sentirem parte dele, de vestir a camiseta, né? E a desintegração já seria no sentido de perderem os indivíduos do grupo e de vir novos membros, né? Então isso é naturalmente comum. E aí, nesse sentido, o grupo tem que se processar em dois planos, né? Um é dessa questão da intencionalidade consciente e o outro da interferência de fatores inconscientes. Então, esse primeiro grupo, esse primeiro campo, né, que é determinado pelo Bill como um grupo de trabalho, pela razão justamente que todos os integrantes estão voltados para um êxito da tarefa proposta, daí o nome de intencionalidade, né? Ele é subjacente a ele o segundo plano, que o autor chama de supostos básicos, regidos por desejos reprimidos, ansiedade, defesa, tanto pode ser manifesta com a prevalência de sentimentos de dependência ou de luta, fuga contra os medos emergentes, né? Claro que na prática esses dois planos não são rigidamente estagnados e fixos, pelo contrário, eles costumam haver uma flutuação entre eles, né? E nesse campo não podemos deixar de citar os processos que acontecem, como os fenômenos de resistência, contra-resistência, transferência, contra-transferência, de processos de identificação, por isso costuma acontecer especificamente em um campo grupal, né? E um exemplo dessa especificidade que a gente está falando é o fenômeno de ressonância.
que consiste no fato que cada mensagem, que cada indivíduo vai ressoando no inconsciente do outro, produzindo associações, né? E manifestações em torno de uma ansiedade básica comum no grupo em geral. Outro exemplo disso é a distribuição de papéis típicos de um sistema grupal, funcionando como um continente, né? É necessário distinguir a emergência de fenômenos grupais e um processo grupal terapêutico, justamente porque muda a sua natureza. Por exemplo, a primeira natureza é oblíqua, caminhando lado a lado. Esses fenômenos se produzem em todos os grupos, independente da finalidade dele. Enquanto já no processo terapêutico, precisa ter um foco que vai enquadrar algo mais específico, até por pensar em como esse grupo terapêutico vai ser. Tem que levar em questão também a parte de ter alguém que coordena esse grupo. É muito importante, né? Para a integridade do grupo ser mantida. O coordenador deve estar equipado com a logística e as técnicas específicas para lidar ali com toda aquela situação e com a dinâmica grupal, tá? Agora vamos citar alguns tipos de grupos terapêuticos que podemos ter mais fácil acesso no nosso dia a dia. Como, por exemplo, grupos de autoajuda, grupos com crianças, grupos com adolescentes, terapia de casal, terapia da família, grupo terapia com pacientes somáticos, grupos com pacientes de nível psicótico, grupo com pacientes depressivos. E neste caso, vamos dar enfoque aqui no grupo com crianças. Para aprofundarmos mais nesse grupo, vamos pensar nos papéis de qualquer grupo hoje, né? Da mesma forma que ocorre num sistema familiar, numa instituição ou algo social, o grupo terapêutico ele tem que ter essa distribuição de papéis e posições. Podemos dizer que dentro de cada papel contém as expectativas, necessidades e crenças irracionais de cada um que compõe, né? Ali aquele grupo, fantasias básicas do inconsciente comum, tudo na base psicanalítica, é claro, né? Sendo esse, o primeiro, o bode expiatório, nesse caso, toda a maldade ali, entre aspas, do grupo fica depositada em um indivíduo, que se tiver uma tendência prévia, servirá como um depositário e vir até a ser expulso, o que aliás é comum, né? Nesses casos, o grupo sairá em busca de um novo bode expiatório. Decorre aí a importância do terapeuta, principalmente, reconhecer e saber manejar essa situação. Outras vezes, o grupo modela um bode expiatório sobre a forma de um bobo da corte, que diverte todos, né? E isso faz com que, ao contrário de ter uma expulsão, eles fazem questão de conservar ele, né? O segundo já é o porta-voz, que vai caber a ele a ter o papel de manifestar aquilo que o restante do grupo pode estar deixando latente ali, pensando ou sentindo. No entanto, essa comunicação do porta-voz não é feita somente através da voz, de reivindicações, protestos, verbalizações e emoções, mas também através de uma linguagem extraverbal, das dramatizações, silêncios. Uma forma muito comum do porta-voz demonstrar isso é a função do indivíduo com testador, né? Nesse caso, é imprescindível que o grupo terapeuta, da mesma forma que os pais numa família, saibam discriminar quando a contestação é de ordem obstrutiva, que bloqueia ali a evolução do grupo, ou quando ela representa ser necessária, corajosa e construtiva, né? O instigador, apesar de não se encontrar na literatura uma referência explícita a este papel, ele é muito comum e importante nos grupos, né? Ele consiste na função do indivíduo em provocar uma perturbação no campo grupal através de um jogo de intriga, né? Assim, ele imobiliza os papéis, então ele reproduz a dramatização do mundo interior no mundo exterior. O atuador pelos demais é uma modalidade de papel que consiste no fato de a totalidade do grupo delegar a ele uma certa função de executar aquilo que é meio que proibido, né? Como, por exemplo, infidelidade conjugal, aventuras temerárias, hábitos extravagantes, sedução. Então, ele acaba que ele pega essa atuação por si, né? Ele acaba assumindo esse papel para os outros, né? O sabotador, né? Quem nunca teve ou até foi um sabotador na própria vida. Conforme esse nome indica, o paciente que desempenha o papel de sabotador, através de inúmeros recursos resistenciais, procura meio que barrar o andamento com o êxito da tarefa grupal. Em geral, o papel é assumido pelo indivíduo que seja portador de uma excessiva inveja ou defesas narcisísticas, né? O vestal, ele já assume aquele papel de zelar
pela manutenção da moral e dos bons costumes. Um exagero nesse papel constitui a tão conhecida figura do patrulheiro ideológico, que acaba barrando a qualquer movimento no sentido de uma criatividade inovadora. Há um sério risco, que não é nada incomum, de que o papel venha a ser assumido pelo próprio grupo terapeuta, né? E o líder, nas grupoterapias, né, o papel de líder surge em dois planos. Um é o que naturalmente foi designado ao grupoterapeuta, o outro é que surge espontaneamente entre os membros do grupo. Nesse caso, a liderança adquire outras matizes diferenciadas. Pode ser líderes construtivos ou até líderes negativos. E aí, a natureza e a função da liderança exigem já estudos mais detalhados, né? E aí a mudança desses papéis durante o processo é muito importante, justamente para que haja uma percepção de mudança e evolução dos indivíduos que ali participam, né? Nesse caso, com o foco em grupoterapia em crianças, aplicando o que aprendemos, podemos então focar o quê? Que a instituição ali que vai levar em consideração isso tem que ter um setting, uma configuração, né, apropriada para a grupoterapia com crianças. De fundamental importância, deve haver uma estrita obediência aos critérios de homogeneidade quanto aos limites de faixa etária, aos tipos de patologia dessas crianças selecionadas, psicóticas ou não psicóticas, por exemplo. Esse tipo de grupo costuma exigir, sobretudo no caso de crianças mais agressivas, a participação de 2 ou até mais técnicos. Tal é a possibilidade de que haja um grande desgaste do terapeuta, a qual não raramente deve exercer uma função de contenção física, né? No caso de ser necessário. O principal canal de comunicação das crianças em um grupo é através de uma linguagem motora e lúdica. Por isso, a configuração do espaço ali deve conter esses materiais que propiciam o uso de jogos, brinquedos, né? Brincadeiras que vão levar essa questão lúdica para a criança. Assim que é normal que haja contato físico entre eles, né? Inclusive decorrente de uso de recursos da contenção física. A função de empatia por parte do grupo terapeuta é condição essencial, sendo que uma das razões de uma possível contra-resistência prejudicial reside no fato de que as manifestações das crianças surgem em um estado mais bruto que a dos adultos, né? E, portanto, são mais ameaçadoras nesse sentido, para o controle das repressões do inconsciente do grupo terapeuta, né? Por outro lado, é indispensável que haja um acompanhamento paralelo dos pais, das crianças, de preferência em grupo. Aliás, um aspecto interessante é o fato de que a estrutura do grupo dos pais, em sua essência, não diferencia da dos filhos, né? É igualmente relevante que a transferência feita pelos pais em relação ao grupo terapeuta é tão importante quanto a que é feita pelas crianças. Se você ficou aqui, pare e pense, principalmente na formação de um bom profissional para atuar nisso. E se você pensa em se formar, foque nos seus estudos e vamos continuar mergulhando nesse mundo da psique humana. Somos todos um grupo no final das contas, não é verdade? Muito obrigado pela sua atenção. Abraço.